Deus com um minuto de reverência. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento tão precioso que nos encontramos aqui, Senhor Deus, para te adorar em espírito e verdade. Perdoa os pecados que temos cometido, as falhas, os erros. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver ao longo da tua obra. Recebe este culto que é prestado a ti, com todo o amor, com toda a dedicação. Abençoa, Senhor Deus, neste momento que o presbítero está aqui reunido, Senhor Deus, com a comissão de posse, para que tudo concorra para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do amor do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém. A igreja pode sentar. Amada igreja, nós estamos aqui representando o presbitério do centro de Pernambuco, na pessoa da comissão de posse do reverendo Freitas, que foi eleito pastor efetivo desta igreja, já conduz a igreja já por um bom tempo, e nesta noite estará tomando posse pela comissão do presbitério do centro de Pernambuco, que está composta na pessoa do presbítero Isaías, que é presbítero desta igreja, e do pastor Wellington, do presbítero Wellington, que é da igreja presbiteriana de Areias. Então esta é a comissão composta do presbitério centro para a posse do reverendo, que em seguida será exercida esta atividade, cumprindo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil para este feito, este evento que diz respeito à vida e exercício da igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Continuando este momento de adoração, quero convidar a igreja mais uma pessoa de pé e vamos fazer uma leitura alternada que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, todo este capítulo. De forma alternada. Leamos alternadamente. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o Cristo seja reverendo, exposto no Evangelho, leve, sólido, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cortado, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, e tenha os filhos sua disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófilo, para não suceder, se submeter-se, e com toda a condenação de orar. Pelo contrário,
necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiel em tudo. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita independência na fé em Cristo Jesus. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Louvamos ao Senhor neste momento com o hino 21, Deus de Abraão. Oh
Para esse momento de confissão e contrição, estamos lendo na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo de 1 a 6, que também está projetada no. João 2, 1 a 6. Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado ao amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar, assim como ele andou. Por isso, devemos refletir, colocando nossa mente, colocando diante do Senhor a nossa mente, nossos atos e nossas vidas, para que assim estejamos pedindo a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, para que possamos adorar o Espírito de verdade, assim como Ele pede e ordena a cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, Senhor, que estamos reunidos em adoração aqui, Senhor. Apresentamos nosso coração, nossos atos, nossos pensamentos e apresentamos, Senhor, diante de Ti nossas vidas, sabendo, Senhor, que mesmo tendo sido resgatados, salvos por Ti, nós também ainda somos, Senhor, temos uma natureza que é pecaminosa, tem resquício, Senhor, desse pecado. Pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, esteja cada dia através do Teu Espírito trabalhando em nossas vidas, nos santificando, fazendo de nós discípulos Teus, servos Teus de verdade, e estejamos, Senhor, te adorando sempre o Espírito de verdade. Por isso que pedimos que quebramos nosso coração, nos faz, Senhor, sempre estar olhando para Ti, Senhor, colocando aqui em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor. Dessa forma nós te pedimos e desde já agradecemos confiantes no Teu perdão e na purificação do Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como diz a palavra do Senhor, bem-aventurado o homem cujos pecados são perdoados. Nesse momento, vamos adorar a Deus com a leitura do Salmo 148. Salmo 148, que eu peço a Deus que coloque em pé, para que nós possamos ver os irmãos acompanhando esse Salmo 148. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor dos altos céus, louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E o estabeleceu para todo sempre, fixou em ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismo todo, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos poderosos. Eles, o que é a palavra, executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gatos, répteis, voláteis, rei da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louve ao Senhor, louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu.
Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, povo que ele é chegado. Aleluia. Neste momento quero convidar o presbítero Web para nos elevar a Deus, a oração de louvor e adoração. Meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui na igreja, na casa do Senhor, onde a gente pode agradecer, onde a gente pode louvar, onde a gente pode pedir, né, tudo aquilo que nós necessitamos desse Deus que pode todas as coisas. Então, estou muito alegre pelo momento também da apóstolo pastor, pelo momento da apóstolo pastor, e tudo isso é festa no céu. Oremos. Senhor Pai, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder estar na tua casa, pelo privilégio, Senhor, de aqui a nós te adorarmos. E aqui, Senhor, nós podemos, Senhor, estar certo de tudo que tu podes fazer, tudo, Senhor, que tu tem feito, tudo que tu vais fazer, Senhor, é para a honra e glória tua e para nossas vidas é o melhor. Nós estamos, Senhor, no lugar mais certo, que é a tua casa. Alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui, Senhor, nós estamos também alegres pelo apóstolo pastor Evaldo, pela igreja que ele está à frente, por cada família aqui representada. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus possa, Senhor, estar, que tu possa, Senhor, estar cada vez mais presente na vida de cada um de nós. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores para a honra e glória tua. Abençoa também, Senhor, o pastor Jerônimo, o teu servo, que vai dar a palavra, para que ele possa ser usado por ti. Nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Igreja, pode sentar. Neste momento, vamos ter um momento de cânticos espirituais, cânticos conversionais. Vamos louvar o Senhor com esse canto. Cantai ao Senhor, o canto do louvor, cantai ao Senhor todas as terras.
cântico ele tem uma letra que nós devemos levá-lo como uma forma de oração, de ouvir de fato o nosso coração e saber que ele depende completamente do Senhor.
amados irmãos, neste momento seria o momento da posse do nosso pastor. Mas a comissão entendeu melhor de fazer a sessão de posse logo após a mensagem. Então, neste momento, quero convidar o pastor Jerônimo para trazer a mensagem que Deus colocou no seu coração. Paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Convido a amada igreja para que fique de pé mais uma vez. E vamos ler a palavra de Deus neste momento. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Iremos encerrar a leitura no capítulo 4 ao 5. Só para que os irmãos fiquem bem sintonizados o texto. 2 Timóteo, capítulo 3. Aí nós vamos ler todo o capítulo 3. Iremos ler o capítulo 4 também, do versículo 1 ao 5. Os irmãos observem bem a leitura que será feita e mantenham a Bíblia aberta, de onde será extraída a mensagem desta noite. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiam a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avantes, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, e todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quando querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste,
e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sofre todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que Deus aplique essa leitura em nosso coração. Amém. Senhor, nosso Deus eterno, agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, que foi lida, que possamos colocar, Senhor Deus, em nosso coração, na nossa vida, na prática no dia a dia, e que possamos viver para o louvor da tua glória. Nós te pedimos, Senhor Deus, que teu Espírito Santo nos ilumine nesta noite, e que possamos extrair da tua palavra essas verdades, Senhor Deus, que estão contidas nesse texto, para que a nossa vida seja diferente, para que não possamos viver a mesma vida, mas que possamos viver de maneira em que venha agradar ao Senhor. E o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor Deus, que possamos realmente viver para o louvor, para a tua adoração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos para todos sempre. Amém. A amada igreja pode sentar. Amada igreja, como todos nós sabemos, o apóstolo Paulo foi um pregador itinerante. Ele foi, na verdade, um missionário que vivia em regiões e regiões pregando a palavra de Deus, e passou por muitos desafios em sua vida. Igrejas que ele fundou, deixou alguém lá tomando conta e foi para outro lugar plantar mais igrejas para o reino de Deus. Havia um dinamismo extraordinário na vida do apóstolo Paulo. E em detrimento à sua operosidade no Evangelho, um servo de Deus que vivia uma vida ativa no Evangelho, sofreu vários naufrágios, perseguições, prisões e várias adversidades da vida, vários sofrimentos. Mas foi um homem que estava totalmente voltado para a vontade de Deus. Se dispôs a servir a Deus como missionário, se dispôs a plantar igrejas em lugar longínquo, em lugares distantes, sem muitas vezes apoio de alguns líderes ou até mesmo alguns amigos que os desprezaram. Esse é o cenário da vida deste apóstolo, que escreve esta carta a Timóteo, advertindo que haveria tempos muito mais difíceis do que aquele. Ora o apóstolo já estava num tempo muito difícil, em que havia perseguição da igreja, em que aqueles que se dispuseram a servir ao Senhor e adorar ao Senhor e a dirigir a igreja do Senhor eram perseguidos e eram feitos mártires, eram mortos por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Mas Paulo ensina aqui a receita certa e correta, como enfrentar tempos difíceis. Como enfrentar tempos difíceis? Este é o tema desta noite para nós meditarmos. E o apóstolo Paulo aqui vai falar como nós devemos fazer
para vencer, para enfrentar tempos difíceis. Não é fácil enfrentar dias difíceis, dias de calamidades, dias de dificuldades. Ora, nós estamos falando aqui de um grande líder, missionário, itinerante. E os pastores, e os presbíteros, líderes da igreja do Senhor, mesmo nesse tempo presente, enfrentam tempos difíceis. Tempos difíceis para liderar, tempos difíceis para conduzir a igreja do Senhor, tempos difíceis para se colocar como ministro de Deus, ministro do Evangelho. E aí, Paulo começa esse texto dizendo: sabe, porém, isso, dizendo a Timóteo. Sabe, porém, isto. Aqui tem dois pontos. É que ele vai falar de muitas coisas aqui e enumerar algumas coisas. Mas antes a esse texto, ele fala na primeira carta do sincretismo religioso que estava entrando no seio da igreja do Senhor já naquela época. Ele vai falar de várias seitas e heresias que estavam penetrando na igreja do Senhor. Ele vai falar de diversas dificuldades que os líderes que estavam à frente da igreja iriam enfrentar juntamente com a igreja para levar e conduzir a igreja do Senhor. E aqui nesse texto, no capítulo 3, ele fala dos males, das corrupções dos últimos dias, que as corrupções, o pecado, o freado do povo ia se multiplicar. A sociedade não ia se tornar mais santa, pelo contrário, iria se degenerar ao longo da história, ao longo do tempo. E que cada dia tornar-se-ia mais difícil da igreja se manter de pé. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. A gente está diante de uma sociedade altamente egoísta. É o autocentralizado. É a pessoa que se centraliza assim em si mesmo. É como se ele fosse o centro do mundo. Tudo girasse em torno de si. O outro, ele não quer saber. Pode acontecer qualquer coisa, mesmo que aconteça com ele, está tudo certo. Ele fala de homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa é a realidade da sociedade atual. Esses são os pecados que Paulo aponta. Ele simplesmente está dando nome aos pecados. Porque isso tudo poderia resumir: desobediência a Deus, rebelião contra Deus. Está tudo envolvido nisso. Falta de amor a Deus. Porque quem ama Deus é tudo ao contrário, faz tudo ao contrário. Ele não é egoísta. Ao invés de ele amar ele, dele odiar, ele ama. Ele não é avarento. Ele não é blasfemador. Ele não é desobediente e por aí vai. Perceberam? Paulo está dando nome aos pecados. E diz que essas pessoas que vivem assim, elas não procuram viver para o louvor e glória de Deus. Então nós vamos, para entender melhor esse texto, observar 4 verbos que são colocados nesse texto e que determinam toda a temática do texto, para que nós possamos compreendê-lo. Primeiro, Paulo diz:
Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, o primeiro verbo aqui é fugir. Paulo está dizendo, foge dessas pessoas que são assim. O próprio Timóteo, pastor jovem da igreja de Éfeso, não podia se envolver com essas pessoas que eram egoístas, que eram avarentas, que eram arrogantes, que tratavam as pessoas com ódios, que eram cruéis, que eram maliciosas, que eram inimigos do bem, que eram inimigas de Deus. Não, porque Timóteo era uma pessoa diferente. Ele era um pastor, era ministro do Evangelho, deveria conduzir a igreja nessa temática, nesta perspectiva. Foge destes. Assim como Paulo está dizendo a Timóteo, Deus está dizendo também para nós, como igreja do Senhor, foge dessas pessoas. Não se associa a elas. Não comunga dessas coisas com ela. A igreja não pode se encontrar como sendo coparticipante dessas coisas. Porque o amor mal direcionado é terrível. As pessoas são amantes dos prazeres desta vida, das coisas desta vida. Tem três coisas que o ser humano tem que amar. Ele não pode viver sem amor. Ele foi criado como um ser que ama. E o amor mal direcionado, ele leva a amar três coisas. Ele pode amar Deus, ele pode amar a pessoa e ele pode amar as coisas, bem genérico, as coisas, tudo que você imaginar. Tem gente que ama muito dinheiro, não é? Ama muito dinheiro, tudo ele faz com dinheiro, mata e morre com dinheiro. Tem gente que ama muito as coisas, o carro, a casa, o que ele tem vale mais do que as pessoas. E tem pessoas que amam a Deus. E aí? O amor mal direcionado vai amar as coisas, vai amar as pessoas e não vai amar a Deus. Quando a Bíblia diz que o amor a Deus deve ser o primeiro, não é verdade? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, não é? Amarás ao Senhor teu Deus. Esta é a primeira ordenança da Bíblia, amar a Deus. As coisas não devem fazer parte da nossa vida como elas fossem mais importante do que as pessoas e do que Deus. Então esse é o amor mal direcionado. Esse amor mal direcionado leva a pessoa a ser egoísta, arrogante, avarento, desobedientes, cruéis. E quando essas coisas elas penetram na igreja, há um sofrimento terrível para a vida da igreja. Sofre o pastor, que é a liderança, sofre os presbíteros, sofre os irmãos, e a igreja entra em conflito, em discórdia, em situação que não é do agrado de Deus, porque na igreja deve haver amor, paz, segurança e tranquilidade. Então Paulo diz a Timóteo, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Por que Paulo diz tendo forma de piedade? Ele fala de duas categorias de pessoas, de nível da sociedade. Ele fala do povo propriamente dito, do povo de modo geral, que vive a sua vida de forma desordenada, e ele fala também das pessoas que vivem dentro da igreja, de muitas pessoas que vivem como se tivesse piedade, como se fosse piedosa, mas nega a eficácia da piedade, negando, portanto, veja, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também deste. Não foge só dos que estão lá fora, mas foge também dos que estão dentro, que muitas vezes se colocando como piedoso, mas vive uma vida devassa, de pecado, uma vida de arrogância,
uma vida egoísta, uma vida cruel, uma vida de desobediência, uma vida que não agrada a Deus. Então, como enfrentar tempos difíceis? Primeiro, fugir do pecado. Foge destes. Seja este pecador ou estes pecadores dentro da igreja ou fora da igreja, foge dele. Não segue o conselho dele, vai embora, não foge dele. Aí ele diz: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Geralmente tem pessoas que são assim, aprendem muito da Bíblia, né? Aprendem muito da palavra de Deus, mas não conseguem absorver aquilo para colocar em prática na sua vida. E torna-se testemunho negativo para a igreja do Senhor. Paulo diz: foge disso. Mas não só isso. Primeiro verbo, foge. Segundo verbo, segue. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo diz: tu tens seguido a minha doutrina. Então, Timóteo, foge desse povo e continua seguindo a minha doutrina. Porque a minha doutrina, a minha teologia, é a teologia de Deus. É a palavra de Deus. E aqui, quando a gente fala da palavra de Deus, poderemos falar da Bíblia como um todo. A Bíblia não tinha ainda sido concluída, o cano não tinha sido ainda fechado, mas falamos aqui do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, os Evangelhos e alguns outros livros da Bíblia que tinha sido escrito. Cartas. Essa é a última carta de Paulo a Timóteo, segunda carta. Ele já estava prestes a ser levado para a morte. O tempo dele já estava chegando ao fim, ao ponto que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da vida me está guardada, não é? O qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Ele sabia que o tempo dele estava prestes. Ele sabia que seria recebido pelo Pai, mas ele continua firme, orientando a Timóteo, dizendo: tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino. Qual era o ensino de Paulo? O ensino das Escrituras. Paulo não podia fugir dele. O ministro do Evangelho não pode fugir dos ensinamentos das Escrituras. Os pastores são escolhidos por Deus como agentes da palavra de Deus, ministros da palavra de Deus, pregadores da palavra de Deus, pregadores de boas novas. Então, uma sociedade pode virar de cabeça para baixo. Os governantes podem mudar a lei do jeito que ele quiser, mas o ministro do Evangelho, pastor, deve permanecer fiel à palavra de Deus. Ele não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque cumpre ao ministro do Evangelho seguir o Evangelho e conduzir o povo ao verdadeiro Evangelho. Porque existem vários evangelhos por aí, mas o evangelho verdadeiro é aquele que está baseado nos ensinamentos de Cristo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O meu procedimento era o procedimento de Paulo. O propósito de Paulo era que a igreja se expandisse, a igreja fosse mais agigantada, abrisse mais campos, pessoas sendo convertidas, vidas sendo salvas, pessoas sendo convertidas, vidas transformadas. Este era o propósito de Paulo e a fé de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amor, perseverança, que homem para perseverar, mesmo diante dos desafios da vida. Hoje, qualquer desafio que acontece, muitas vezes o ministro já está querendo largar o bastão, já está querendo desistir. Não porque o irmão
gosta de mim, não porque aquele presbítero é assim, não porque... Nada, nós estamos aqui para servir ao Senhor e conduzir a igreja do Senhor, somente não existir. Paulo mesmo diz. Olha, Timóteo, tudo isso aí tem que seguir de pé. Agora, observe, continua seguindo, porque assim como eu, também acontecerá contigo. Assim como aconteceu comigo, vai acontecer contigo. As minhas perseguições, olha aí, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia. Ele diz 3 regiões aqui, mas foram muito mais regiões que Paulo sofreu. Mas ele lista aqui Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenham suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. E sabe por que Deus livrou ele? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, Reverendo Freitas, o pastor será perseguido, os irmãos serão perseguidos, a igreja será perseguida, nós seremos perseguidos diante dos desafios que temos que enfrentar neste mundo. E falando aqui Brasil, dos dirigentes do Brasil, seja ele quais forem, muitos que não têm compromisso com Deus, que até dizem ter compromisso com Deus, mas quando entra para nos governar, esquecem de Deus e agem de maneira egoísta, de maneira cruel, mudando leis, mudando regras, que vai totalmente de encontro aos princípios do Evangelho. E o que fazer? Paciência, não é perseverar. Paulo diz: persevera. Persevera, pô. O que aconteceu comigo vai acontecer com você também, jovem pastor de Éfeso. Vai acontecer com você também, pastor Jerônimo. Vai acontecer também com você, pastor Freitas. E desistir? Jamais. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. O ministro só consegue ser bem sucedido, ele só consegue ser bem avaliado se ele continuar seguindo a palavra de Deus, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, permanecer. Acontece o que acontecer, porque às vezes a proposta para que o pastor siga uma linha de pensamento teológico da igreja, siga outra linha de pensamento dentro da igreja e siga outra linha de pensamento dentro da igreja. Eu já fui interrogado em algumas igrejas por que a igreja fulano faz, a igreja, mesmo sendo presbiteriana, faz isso e aqui não faz, pastor. Por que não faz aqui, lá faz? E às vezes a igreja é muito presbiteriana, né? Reverendo Freitas. Sabe qual é a minha resposta? Então você não deve perguntar a mim não, porque a gente não faz aqui isso aqui não. Você deve perguntar, a Bíblia permite que faça? Se a Bíblia permite que faça, a gente faz. Se a Bíblia não der passo para permitir que a gente faça, a gente não faz. E pronto. Simples assim. Porque a igreja era conduzida pela palavra de Deus. A gente tem que permanecer nela. As coisas mudam. Os valores mudam. Os conceitos do mundo mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que era pecado há 40 anos, há 100 anos, há 200 anos, há 1000 anos, há 2000 anos, ou quantos anos forem, é pecado hoje. Não mudou. A lei pode até fazer um jeitinho ali e tal, a Constituição dá uma emenda aqui ou ali, emenda constitucional e tal, os deputados vão lá, o Congresso arruma, ajeita e tal. Mas se é uma prática de pecado, é pecado, deixa de ser pecado. Porque o Estado constituiu como ordem dentro do ordenamento jurídico. Não vai mudar nada, para Deus é pecado. Para a gente também é pecado. Então permanece. Mas vamos adiante. Aí ele vai falar aqui agora. Conjuro-te, dizendo a Timóteo, né? Timóteo era um jovem pastor na igreja de Éfeso. E ele está orientando a Timóteo. Também ele está orientando a cada igreja, a cada um de nós, a igreja do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega. Aqui é o último
verbo. Quarto verbo, último verbo, pregar. Prega a palavra. Essa é a missão do pastor. Essa é a missão do reverendo Freitas, que estará tomando posse. Esta é a missão de todos os pastores que foram vocacionados, ou melhor, vocacionados, chamados para o ministério. Prega a palavra. E Paulo diz mais a Timóteo: tu vai pregar, insta, quer seja oportuno, tem a oportunidade de pregar, prega. Quer não, também se não for oportuno, prega. Corrige. Agora a pregação deve ser corrigindo, repreendendo, exorta também, mas faz isso com toda a longanimidade. Longanimidade quer dizer paciência bem demorada, ser muito paciente para fazer isso. Prega a palavra. Longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tem acontecido na igreja? Tem gente que não suporta. Não, eu não vou não, porque aquele pastor pregou, a palavra foi muito forte e tal. E tem até aqueles que advogam dentro da igreja que a pregação deve ser uma pregação bem light, né? Aquela pregação boa para todo mundo, né? Todo mundo sai ganhando, né? Aquela pregação que é boa para todo mundo, bem light, né? Bem bênção, né? Ah, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, todos obedientes, obedecendo a Deus, fazendo tudo errado, dando mau testemunho. E quando o pastor chama a rédea, ou seja, chama a atenção, não, doutrinando, pregação doutrinária, por fora. Mas essa é a missão do pastor. Essa é a missão do pastor. Ele vai sofrer os horrores da vida, ele vai sofrer as perseguições, ele vai sofrer as incompreensões, mas ele tem que permanecer, ele tem que estar firme. E ele diz agora a Timóteo, versículo 5: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, olha aí, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Freitas, reverendo Freitas, cabalmente o seu ministério. Seja firme e forte, não abra mão desse ministério que Deus lhe confiou. Pode ser quem for que venha dar proposta diferente para você fazer, diferente, que não esteja baseado na palavra de Deus, não aceite, porque o seu compromisso é com Deus, é com a palavra de Deus, e dessa nós não devemos abrir mão. Poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Amém? Amém. Peça, amada igreja, para que fique de pé e vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é tão gostosa, é tão saborosa, é viva e eficaz, que nos ensina a viver para o louvor da tua glória, a desprezar o pecado, a fugir do pecado, a fugir das coisas que não te agradam. Perdoa-nos, recebe nosso louvor e a nossa gratidão, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Amados irmãos, iremos passar para o momento como comissão de posse do presbitério, representando o presbitério centro de Pernambuco. Iremos dar posse ao reverendo que foi eleito como pastor efetivo desta igreja para o mandato de 4 anos, pastor efetivo desta igreja. Há uma grande responsabilidade da igreja para com o pastor e do pastor para com a igreja. E essa responsabilidade ela deve ser recíproca. Tanto o pastor deve ter responsabilidade com a igreja, quanto a igreja deve ter responsabilidade com o pastor. Esta harmonia perfeita que Deus criou entre vocês, de vocês amarem o seu pastor e o seu pastor amar vocês, é maravilhosa. Ela foi toda conduzida pelo Espírito Santo de Deus e irá continuar pela direção do Espírito Santo de Deus, que é quem conduz a igreja. Amém? Amém. Irmãos, temos aqui na comissão de posse o presbítero, como eu havia falado, o Hélio, que é presbítero da igreja de Areias, faz parte também, eu percebo que fica de pé. E o presbítero Isaías, que é presbítero da igreja local, está aqui também fazendo parte da comissão de posse, e eu, pastor Jerônimo, que vos falo. E eu peço ao reverendo Freitas que fique de pé, e nós vamos direcionar algumas perguntas para o reverendo Freitas, e depois iremos
direcionar algumas perguntas para a igreja. Logo queremos comunicar à igreja que o pastor já é ordenado e ele apenas está tomando posse como pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Jardim São Paulo. Ok? Passo-lhe a fazer as devidas perguntas. Irmão, promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz desta igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra si se levantar por este motivo? Promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais e relativos, particulares e públicos, e se esforçará, com a graça de Deus, para adornar a profissão do Evangelho por sua conversão e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu ministro. Promete ainda estar pronto a tomar sobre si o cargo desta igreja, de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o seu convite. Promete. E promete ainda que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor. E Deus continue abençoando o reverendo Freitas e que estas declarações ela seja mantida e levada de forma a engrandecer o nome do Senhor e o compromisso que Ele demonstrou com esta igreja e com o reino de Deus. Eu convido a amada igreja para que fique de pé e irei direcionar algumas perguntas à igreja do Senhor. Os membros da igreja irão responder as perguntas. E os senhores e irmãos desta igreja continuam dispostos a receber como seu pastor o reverendo Freitas, aqui presente, a quem convidaram e elegeram para este fim? Sim. Prometem ainda receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e se submeter a ele no devido exercício da disciplina? Sim. Prometem ainda animá-lo em seu trabalho, no esforço que empregar para a instrução e edificação espiritual de suas vidas? Sim. E enquanto ele for seu pastor, continuar a dar-lhe a manutenção que lhe prometeram e a fornecer-lhe o necessário para resguardar a honra e o testemunho do Evangelho e para o seu conforto entre vocês? Sim. Neste momento nós vamos fazer uma oração de posse e eu peço a o presbítero Isaías que faça esta oração e em seguida estaremos dando posse ao reverendo Freitas. Oremos. Bondoso e amado Pai, nesta hora, meu Deus, quero te apresentar a tua igreja, especialmente aqui em Jardim São Paulo, meu Deus, esses queridos amados irmãos se comprometeram, meu Deus, com as suas palavras, seu entendimento, seu coração, em sustentar nosso querido pastor reverendo Freitas. Que Deus seja abençoando o nosso irmão Freitas, meu Deus, livrando dos males desse mundo, Pai. Ó Deus, que Ele esteja lhe fortalecendo a todo momento, livrando também, meu Deus, dos problemas que nós sabemos que virão, mas o Senhor está conosco. Abençoa Ele, meu Deus, sua família, para que Ele não possa fugir da verdade, Pai. Ensinando, meu Deus, o teu povo, meu Deus,
as suas ovelhas que o Senhor assim escolheu, da qual eu faço parte. Toma ele nas tuas mãos, Pai, e fortalece, os em todo sentido, Pai. Conduze ele na verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a sua família, meu Deus. E assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Reverendo Freitas, nós cumprindo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e representando o Presbitério do Centro de Pernambuco como comissão de posse, nós o empossamos neste momento na Igreja Presbiteriana de Jardim, São Paulo, pelo mandato efetivo de 4 anos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus continue abençoando a amada igreja e o seu pastor. E agora entrega o púlpito ao pastor para dar continuidade ao trabalho. Deus abençoe. Queridos irmãos, mantenham-se mais um pouco em pé para darmos continuidade à nossa liturgia. Mas antes eu quero agradecer, já antecipado, mesmo tendo colocado os agradecimentos no nosso boletim, a nossa primeira gratidão a Deus pela sua graça e misericórdia, na sua soberana vocação e chamado, no qual, mesmo sabendo que esse servo inútil não teria a mínima condição de fazer o que fazemos como pastores, se não for pela soberana mão do Senhor. Pela sua misericórdia e graça, tirou-me um dia do lamaçal do pecado e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse é um privilégio que o Senhor Deus nos concede, tão grande privilégio de poder servi-lo, de poder servir a igreja que pertence a Deus, onde devemos cuidar, amar, zelar, defender e entregar a vida por ela. Agradeço especialmente a esse Deus que com amor incondicional nos chamou a pregar a palavra de Deus. O Salmo 69, no verso 6, do qual eu tenho buscado caminhar com Ele e rogado a Deus para que Ele me dê forças, para que eu possa com zelo fazer aquilo que a palavra de Deus ordena. Diz assim: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. Que Deus me fortaleça com essas palavras todos os dias, para que eu possa continuar servindo a igreja conforme a sua soberana vontade, para que eu possa fazer aquilo que de fato foi pregado essa noite pelo pastor Jerônimo, acerca da perseverança num mundo tão difícil, tão contraditório, com uma corrente muito forte, mas essa corrente nós temos que remar contra ela e não ser a favor dela. Deus certamente nos ajudará até o dia da volta de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, passemos ao momento do ofertório e louvemos ao Senhor com o hino de número 60, para nesse momento devolvermos ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos concedeu, nos dízimos, nas ofertas. E o nosso querido visitante não se constranja com esse momento. Esse momento é um momento comum da nossa liturgia, que faz parte da vida da igreja, e devolver ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos concedeu. O hino de número 60 do nosso novo canto. Vamos louvar ao Senhor com alegria, contentamento, com um espírito de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem concedido.
vindo aqui à frente para orar ao Senhor, agradecendo pelo momento dos dízimos e das ofertas alçadas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez, por esse dia de descanso, dia de nos voltarmos para Ti, aprender de Ti, receber o pão que nos leva ao caminho, que nos conduz a Ti, Senhor, que nos alimenta, nos fortalece. E é aqui que queremos também agradecer pelo pão todo, sustento da vida que nos dado cada dia. Agradecemos, Senhor, por cada dia, a sua semana, os livramentos que Tu deste, Senhor, os ensinos que tivemos ao depender de Ti, Senhor. Assim te pedimos que nos ajude sempre a ser gratos e trazer daquilo que Deus já nos dado, como gratidão, como filhos obedientes, que Te reconhecem como Pai e Provedor. Assim te pedimos que receba esse dízimo, Senhor. E também queremos, Senhor, Te declarar todos juntos que tudo vem de Ti, Senhor, Tudo é eu que te damos. Tudo vem de Ti, Senhor, e tudo é eu que te damos. em nome de Jesus. Amém. Nós faremos a oração final. Eu convido o reverendo Jerônimo a fazer essa oração final. E logo depois estarei impetrando a bênção apostólica e o tríplice. Amém. Olha, nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento bendito, pela Tua palavra que foi pregada, pelos louvores, pela mensagem lida, por tudo que o Senhor tem nos concedido neste culto maravilhoso. Que o Senhor continue abençoando o pastor desta igreja, os membros, os congregados, os visitantes, bem como a liderança do modo geral, o conselho, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus, Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre os vossos corações, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Especial, mas sim temos muito a agradecer ao Senhor.